Muito boa tarde e que tarde nos aguarda. Estamos quase a saber, em contagem decrescente, para saber quais são os vencedores do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, mas ainda temos aqui alguns painéis com conteúdo que nós queremos que seja muito enriquecedor e, como sabem, esta mostra, que no fundo é o culminar do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, esta mostra, estava eu a dizer, organizada pela Fundação da Juventude, mas tendo como parceiro o município do Porto e como apoiantes o IPDJ, a Delta Cafés e a SONAI. Esta mostra, como eu estava a dizer, pode ser vista no nosso centro de exposições, que fica dentro desta mostra virtual, acessível através dos vossos ecrãs. Infelizmente não estamos fisicamente juntos, mas continuamos aqui, enfim, com exceção aqui, obviamente, dos nossos convidados em estúdio, mas continuamos com a possibilidade de poder, na Zona Lounge, também conversarmos uns com os outros virtualmente. Este concurso, como sabem, está dividido em duas categorias. Uma que contempla os jovens do ensino secundário e do ensino profissional e outra que já contempla os jovens universitários, obviamente mais velhos, com as idades entre os 18 e os 25 anos. Este ano apresentaram-se a concurso 129 participantes, ajudados e catalisados, como eu costumo dizer, por 19 professores, que, no fundo, num total de 37 instituições de ensino. Mas, como eu estava a dizer, temos aqui uma tarde muito preenchida, antes de sabermos os vencedores, e vamos começar por esta mesa redonda, o empreendedorismo em Portugal. Connosco temos 3 oradores, e vou passar a apresentar muito rapidamente. José Carlos Sousa, Direção-Geral de Educação, que portanto, é diretor dos serviços de Direção de Serviços de Projetos Educativos. José Val, do IAPMEI, também aqui uma pessoa muito ligada à Fundação da Juventude, que para além de engenheiro mecânico é membro da direção do IAPMEI. Remotamente temos o professor Miguel Poiás Maduro, que neste momento as funções atuais são da Fundação, pelo menos aparece aqui como orador, a representar a Fundação Carlos Gulbenkian, e como sabemos teve também um papel, para além de ser licenciado em Direito, doutorado em Direito, enfim, é uma pessoa talvez a mais mediática de todas aqui presentes, porque teve um percurso político, foi Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional do 19º Governo Constitucional. E atualmente também é diretor da School of Transnational Governance do Instituto Universitário Europeu, algo que ele provavelmente irá explicar o que é. Iríamos começar então, sem mais demoras, pelo José Sousa, porque é alguém que tem aqui uma apresentação que irá passar a fazer e que também acabará por lançar aqui o mote para a nossa discussão. Muito obrigado. Ok, uma boa tarde a todos e todas, boa tarde a quem está aqui no estúdio, boa tarde ao professor Poiás Maduro que está lá, que está na sua casa com os seus livros. Nós habitualmente agora estamos na nossa casa com os nossos livros, não estamos tanto aqui, mas pronto, são as contingências de tudo, hoje acabámos nós por conseguir vir aqui. 2 ou 3 notas iniciais. Primeiro, para agradecer o convite em nome do Sr. Diretor-Geral de Educação, o Dr. José Vítor Pedroso, que, enfim, por uns compromissos relacionados também com estas ligações Zoom, nomeadamente há uma conferência hoje de Diretores-Gerais da Europa, onde ele está presente e, portanto, pediu-me para estar aqui hoje em sua representação. Dizer-vos 3 ou 4 questões que me parecem relevantes nesta fase inicial da apresentação. Primeiro, dizer-vos que a Direção-Geral de Educação, no âmbito da sua Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, tem tentado, de alguma maneira, que estas questões do empreendedorismo, que sempre estiveram, enfim, em cima da mesa, com o IAPMEI. Já trabalhamos desde 2011, entre 2011 e 2014 fizemos o projeto Inova. Para este referencial de educação para o empreendedorismo, acabámos por ir buscar um dos parceiros, é exatamente o IAPMEI, e, portanto, há aqui uma relação próxima também com o tecido empresarial e com quem está no terreno, por assim dizer. Nós não entendemos a escola como uma escola fechada, entendemos uma escola como uma escola que tem que se abrir à sua comunidade educativa e que tem que, de alguma maneira, granjear apoios dentro dessa comunidade educativa. Dentro dessa linha de pensamento, nós teríamos ali, no âmbito da componente curricular de cidadania e desenvolvimento, 5 documentos estruturantes que ali aparecem como 6, porque as aprendizagens essenciais estão divididas para o ensino básico e para o ensino secundário, mas que têm muito a ver com aquilo que foi feito desde 2017 para cá.
Antes, também é importante que se diga isto, já havia cidadania e desenvolvimento nas escolas, ou pelo menos cidadania, desde há muito tempo e com o Ministro Crato, desde 2012, de uma forma facultativa. Aquilo que aqui fazemos neste momento é tentar, com base no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, de 2017, depois com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, também de 2017, que está depois contemplada naquilo que é o Decreto-Lei 55/2018 e naquilo que está contemplado no Decreto-Lei 54/2018 da Educação Inclusiva, em conjunto com as tais aprendizagens essenciais que eu falei inicialmente, tentarmos fazer aqui um banco. Um banco que eu costumo dizer que tem 5 pés, que é um banco forte, que é um banco que não cai e que é um banco que de alguma maneira consegue conjugar à sua volta toda uma série de aprendizagens, conteúdos que nos permitem depois falar também do empreendedorismo. Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. O que é que se pretende? Pretende-se que aquela questão que está ali central dos valores seja o princípio de tudo, que é ao contrário do que acontecia antes, que nós fazíamos as diferentes disciplinas com os princípios, as aprendizagens, o saber, etc., confluir para os valores, que sejam os valores a fazer sair, a brotar de uma forma centrípeta para as diferentes disciplinas. E, portanto, aquilo que pretendemos que seja o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória é muito daquilo que, lendo os documentos até da Fundação da Juventude, percebemos que estão contemplados nestas questões do empreendedorismo. O sentido autocrítico, o sentido do voluntariado, o sentido da determinação para fazer e muito, repito, muito, as questões da ação. Podemos falar aqui muito. Estamos aqui a tarde toda a falar, cada um de nós falará 3 horas, se for possível, sobre isto, mas o que é facto é que temos que passar à ação e é isso que queremos também nas escolas. E, portanto, esta estratégia não só desenvolve aquelas questões da cultura da democracia, como apresenta as questões ligadas à atitude cívica individual no relacionamento interpessoal, social e intercultural. E quando estamos neste relacionamento, e quando vamos às questões sociais, temos todas as questões do empreendedorismo aqui subjacentes. E, portanto, estas notas têm que ser muito claras para quem está na escola. Se, e só se, permitam-me dizer assim, as diferentes direções das escolas, as diferentes estratégias de educação para a cidadania em cada uma das escolas estiverem enquadradas a esse nível. Fui buscar aqui este slide da OCDE, do Learning Framework 2030. Não tem muito a pensar, mas reparem, conhecimentos, competências, atitudes e valores. Os skills, eu sou de educação física, são mais habilidades, não é? E, portanto, naquelas competências, aquilo que vamos tentar transformar a seguir é algo que possa, de alguma maneira, ser empreendedor. A capacidade de antecipar, a capacidade de prever, a capacidade de perceber o que é que podemos fazer a seguir e em que contexto estamos. E, portanto, todas estas questões são questões que estão cada vez mais prementes e presentes no cotidiano das nossas escolas. Tendo esta abordagem, enfim, que denominamos como School Approach, que tem o currículo, a cultura e a comunidade. Nada se faz sem que o currículo possa ter a ver com a cultura de cada um dos territórios, com aquilo que é a cultura de cada uma das comunidades. Agora que esta passagem de competências para os municípios está mais perto, cada vez mais as questões são prementes. Ou seja, como é que a comunidade sente a escola? Como é que a escola interfere na comunidade? E o projeto educativo da escola? Tem alguma coisa a ver com a comunidade ou não? Insere-se nela? Procura transformá-la ou não? O Old School Approach é muito isto, é agarrar na cultura que existe, nos agentes culturais que existem e transpô-los para a escola. A escola não pode ter, enfim, os denominados muros. Tem que ser aberta, tem que ser transparente, tem que ser apelativa e tem que ser cativante. E se não for isto tudo, tem alguma dificuldade para poder se ingrar. A educação, a estratégia, não me diria ter muito aqui, mas reparem as questões dos projetos e das parcerias ali vincadas da cidadania e desenvolvimento. Sem projetos com o exterior ou internos, sem parcerias externas com entidades públicas, privadas, etc., nós não conseguimos ter uma escola em que a comunidade se possa rever. E entramos nestes domínios.
os obrigatórios, os pelo menos em 2 ciclos no ensino básico e os opcionais, onde está o empreendedorismo. E posso, por exemplo, dizer-vos que, aqui bem perto de nós, o município de Alenquer tem aquilo que nós consideramos uma prática que faz sentido, que é ter uma disciplina obrigatória de empreendedorismo desde o 5º ano de escolaridade. E, portanto, essa nota é o próprio município que a dá para as escolas. Combinou com as escolas, os seus 4 agrupamentos, etc, etc, mas é o município que dá a nota para a escola. Não é a escola que vai à procura, não. A escola eventualmente terá procurado no âmbito da sua carta educativa, no âmbito do Conselho Municipal de Educação, enfim, em algum fórum. O que é facto é que existe. E estas práticas têm que ser cada vez mais replicadas no sentido de os municípios, agora que vão ter muito mais competências, poderem perceber o que é relevante para aquilo que os envolve. Educação para o empreendedorismo. Realizámos, enfim, foi um trabalho ainda moroso, cerca de 2 anos, para fazer um referencial para o empreendedorismo. Referencial para esse para o empreendedorismo, contou com uma série de parceiros, que vou dizer a seguir, já disse que o IAPMEI era um deles, e pretende essencialmente isto. Ou seja, é um referencial que, não sendo prescritivo, é um referencial que procura deixar às escolas a capacidade de, se e só se, mais uma vez, entenderem como relevante levar para o seu cotidiano estas práticas. E, portanto, estas competências refletem-se nomeadamente na criatividade, no pensamento crítico, na resolução de problemas, na iniciativa, na perseverança, na resiliência, enfim, aquilo que nós na Fundação da Juventude encontramos praticamente em todos os seus documentos. Os referenciais são, como eu disse, não prescritivos, mas documentos de apoio a um trabalho, e no âmbito da autonomia da escola pode ser utilizados e adaptados em função das ações tomadas, enquadradas nas diferentes práticas que se podem desenvolver. E podem-se desenvolver muitas, e há muitas escolas que as desenvolvem de uma forma muito assertiva. Este referencial não é é um referencial da Direção-Geral de Educação, mas é um referencial que não foi construído na Direção-Geral de Educação. Eu não tenho técnicos, com um agradecimento para todos eles, aqui publicamente, mas não tenho técnicos que consigam abarcar estas áreas todas. E, portanto, eu tenho que ir buscar a ANCAP, tenho que ir buscar a DGES, tenho que ir buscar o IPDJ, tenho que ir buscar a AIP, tenho que ir buscar o IAPMEI, tenho que ir buscar a PEP internacional, no sentido de nos darem a sua visão, a sua concepção, aquilo que nós não podemos estar a fazer um referencial para hoje. Não, nós temos de ter a fazer um referencial para daqui a 10 anos. Que daqui a 10 anos nós o possamos olhar, avaliar e rever. É para isso sempre que temos que trabalhar. Não podemos estar a situar-nos, esta situação do situacionismo no tempo, é difícil para cada um de nós depois conseguir perceber até que ponto se consegue rever em todas essas matérias. Os temas são estes, passa das competências empreendedoras à comunicação. Hoje a comunicação, sabem os que estão aqui, sabe o Poiares, sabe toda a gente, que é o patamar muitas vezes mais difícil de conseguirmos nas organizações fazer-se ingrar. Esta questão da comunicação entre as organizações, entre intra e inter-organizações é muito difícil. E depois o planeamento, o desenvolvimento e a avaliação. Diz-se que, está ali o seu ministro, ex-ministro, que também já ouviu dizer isto muitas vezes, que é as questões da avaliação. Fazemos muita coisa em Portugal, temos excelente legislação, mas depois avaliamos pouco. Digo eu acho que temos que avaliar cada vez mais e melhor, no sentido de avaliar o que é que podemos fazer a seguir e quais são os caminhos que temos de trilhar. O referencial de educação para o empreendedorismo, mesmo agora nesta reta final, não é enfim, sendo desde o pré-escolar ao secundário, não está isolado e não pode ser isolado. Há 17 domínios no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Em setembro ouvimos falar muito de 2, que foi a igualdade de género e a sexualidade, por diferentes fatores. Mas há muito mais, diria que há mais vida além da igualdade de género e da sexualidade. E, portanto, este referencial do empreendedorismo é um referencial que liga muitas vezes com o mundo do trabalho, que liga com a educação financeira, que liga com o desenvolvimento sustentável, que liga objetivamente com os direitos humanos, que ligará com os média e, portanto, andará nesta linha de pensamento. O que é que temos que fazer para integrar tudo isto? Temos que mudar práticas, temos que formar professores. Sem formação não se consegue objetivamente fazer vingar políticas. Temos que ter liderança nas diferentes escolas, e isso penso que temos boas, excelentes lideranças nas diferentes escolas. Temos que ter aquilo que eu ali denomino como comprometimento, é o nosso compromisso em fazer, em estar, e se não estamos, dizemos que não estamos,
não há obrigatoriedade em estar, há é que ter uma obrigatoriedade de pensamento intrínseca que, quando estamos, temos que dar o nosso melhor, na busca de que o desafio possa ser ganho pelas comunidades, pelas escolas, pelos docentes, pelos encarregados de educação e pelos alunos. E, portanto, temos que terminar assim. Ou seja, ou olhamos de uma forma como a avestruz da direita, olha, que é uma forma perspicaz, à procura do sentido crítico da coisa, ou continuamos a enterrar a cabeça na areia e fazemos aquilo que fazíamos há 10, há 15, há 20 anos atrás, com todo o respeito que temos até para as nossas parcerias e para os trabalhos que fizemos. Mas a realidade é outra. As questões são diferentes e a equação daquilo que temos hoje que trabalhar é também ela diferente para todos nós. E, portanto, da parte do Ministério da Educação, a ampla disponibilidade para que estas questões do empreendedorismo possam ser trabalhadas nas escolas, com as comunidades e, por isso, ali deixo os nossos links, os nossos sites, basta clicar em cidadania@dge.mec.pt, colocar questões, perguntas, como é que se faz isto, aquilo e aquilo outro, e nós tentamos, de alguma forma, ajudar, colaborar e procurar ir ao encontro daquilo que são as realidades das diferentes comunidades nas diferentes zonas do país, e o empreendedorismo não é uma prerrogativa de Lisboa, é uma prerrogativa que tem que ser estendida a todo o país. Era só. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Agora perguntava ao engenheiro Javal se, por um lado, se comunga desta visão e, ou, dito outras palavras, se acha que estas novas gerações, uma vez, vamos partir do princípio que aliás há uma fábrica de formação, de produção de potenciais empreendedores, se do lado mais tarde, para os empreendedores mais velhos, isto vê-se o reflexo dessa alteração de mentalidades e, geracionalmente, como é que tem sido essa evolução? Sim, obrigado, Francisco. Eu queria agradecer em nome do IAPMEI, aqui na dupla função também da Fundação da Juventude, na qual represento o IAPMEI, efetivamente a presença hoje aqui pela nossa parte. A intervenção aqui do Ministério da Educação foi extremamente elucidativa e aponta para caminhos fundamentais para aquilo que se pretende no empreendedorismo. Ou seja, o empreendedorismo começa o mais cedo possível e começa preferencialmente aos 3 ou 4 anos de idade a ensinar-se como alguém se vai fazer ou vai tornar um fazedor, meter as mãos na massa, a começar a ter um pensamento computacional, digital, que é o que hoje, enfim, se exige da parte das pessoas e de facto, a ter uma atitude empreendedora desde cedo, imediatamente. E, portanto, todo este retrocesso, no bom sentido, que se está a fazer ao caminhar no sentido dos mais jovens, é algo extremamente decisivo para o sucesso do empreendedorismo. Não foi aqui abordada a questão das soft skills, que é outra fase que vem durante esse caminho e depois há de ser abordada mais tarde, mas, de facto, nós temos vindo, com as diversas parcerias da Fundação da Juventude ao Ministério da Educação, como foi referido, a desenvolver o empreendedorismo no IAPMEI há 45 anos desde que ele existe. E, de facto, conseguimos ver um processo muito interessante, que é, de há uns anos para cá, a palavra empreendedorismo tornou-se um vocábulo vulgar, no bom sentido também. E, portanto, habituámos-nos a falar de empreendedorismo, enfim, no nosso dia-a-dia. E, de facto, foi esse o caminho que nós viemos a tomar até um momento que foi, de qualquer forma, de certa forma, decisivo. Apesar de nós termos as nossas iniciativas de Inova, ter concursos de ideias, trabalhámos muito com a Fundação da Juventude há muito tempo, em 2016 foi estabelecida uma estratégia nacional para o empreendedorismo, também chamada Startup Portugal, em que efetivamente se põem os princípios de atuação debaixo desse chapéu para realmente tratar da matéria do empreendedorismo de uma forma mais integrada. E essa estratégia tinha logo como ponto de abordagem algo que filosoficamente é muito importante. Uma coisa que nós todos à primeira vista pretendemos é criar mais empresas, mais startups, mais empreendedorismo. Mas nessa estratégia também nos preocupámos muito com o facto de arranjar situações para que aquelas empresas que já tinham arrancado, aquelas startups, como hoje é também um vocábulo comum, tivessem condições para prosseguir. Portanto, criar mais, mas também criar condições para a sobrevivência. Em 2016 foram criadas 15 medidas. Em 2018, depois de uma renovação da estratégia que se passou a chamar Startup Portugal+, foram mantidas 5 medidas nessa passagem e criadas ao todo 20.
E, portanto, tem sido isso com base em 3 pilares. Um pilar que diz respeito ao reforço do ecossistema. Hoje, graças a todas essas atividades, existe efetivamente um ecossistema em Portugal muito coeso e que tem uma vantagem competitiva enorme, que é o facto do nosso país ser um país pequeno. Portanto, para qualquer investidor, empreendedor que venha de fora, rapidamente se abrem portas de uma maneira sobre a qual não está habituado ele, em países maiores, a agir. Portanto, essa acaba por ser uma atividade, uma aposta na nossa competitividade do empreendedorismo e um dos fatores pelos quais nós temos atraído muitos empreendedores de fora para Portugal. O segundo aspecto é a questão do financiamento. Nesses 3 pilares que eu referi da Estratégia Startup Portugal. O financiamento é sempre um calcanhar daqueles que é apontado, às vezes até precipitadamente, pelos empreendedores, que se focalizam muito na matéria do dinheiro imediatamente, quando uma boa parte ainda tem problemas, digamos, estruturais de modelo de negócio, de plano de negócio por resolver, mas não há dúvida que o financiamento, para quem quer arrancar, é algo extremamente importante. E, portanto, nesse domínio, eu focalizava uma medida específica que passou de 2016 para 2018, chamada Startup Voucher, em que, de facto, pela primeira vez nós começámos a apoiar o empreendedorismo na fase da ideia. Enquanto tudo o que eram programas e apoios e incentivos se faziam a partir da data de constituição da empresa. Isso é um momento muito importante, temos tido muito sucesso. Ao abrigo do Startup Voucher, efetivamente nós não quisemos capacitar só pessoas para o empreendedorismo. Nós tínhamos como foco, e temos como foco, claramente a criação de empresas, uma criação líquida de empresas, e já conseguimos fazê-lo em um número superior a 100. E a Startup Voucher, para verem, já foi estudado por outros países, tem sido considerado uma boa prática. Até há alguma coisa aqui na Europa que se assemelha muito já, enfim, uma cópia com outras nuances deste Startup Voucher, o que é um orgulho para nós, porque tornou-se também um benchmarking, e numa equipa de 2 pessoas podem, efetivamente, estar à disposição uma quantia em torno dos 20 mil euros, até ultrapassa ligeiramente os 20 mil euros. E como podem ver, isto é uma ajuda muito importante para o empreendedorismo, na medida em que existe uma rede nacional de mentores no IAPMEI, com mais de 300 mentores, que ajudam, e existe, sobretudo, uma ligação muito forte às incubadoras. As incubadoras, e estamos aqui com a Fundação da Juventude, têm hoje um papel determinante. E apesar da maior parte já existir antes de 2016, não estavam unidas de forma coesa. E hoje existe uma rede nacional de incubadoras com 155 incubadoras certificadas que são sempre chamadas a dar a sua opinião e a fazer a ligação dentro do ecossistema. E, portanto, estão a ver, com incubadoras, com uma rede nacional de mentores, está montado aqui um sistema de apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de ideias que é efetivamente precioso. O terceiro pilar e último é um pilar que diz respeito à internacionalização, porque a nossa ambição é uma ambição global. E aí não posso deixar de referir a importância que teve a vinda do Web Summit para Portugal. E, de facto, nestes últimos anos, terminou a semana passada a 5ª edição, e, de facto, isso acabou por trazer Portugal para a ribalta do empreendedorismo. Nós estivemos sempre envolvidos também pela parte do Estado do IAPMEI no acompanhamento, na comissão de acompanhamento, e no dia a seguir e durante os dias do Web Summit é vulgar aparecerem pessoas que nos dizem, jovens basicamente, nos dizem: para a semana eu quero estar a viver em Portugal. Isso significa, efetivamente, condições muito importantes para desenvolver o empreendedorismo de uma forma calma, sustentada, e num país que recebe muito bem as pessoas. Não entremos aqui numa particularidade que foi uma surpresa, enfim, de certa forma, num inquérito que fizemos durante o segundo Web Summit. Durante o segundo Web Summit perguntámos aos investidores que vieram cá a Portugal, ao abrigo do Web Summit, qual era o fator que mais lhes interessava para virem a Portugal à procura e para se estabelecerem, ou para arrancarem com negócios, ou para apoiarem negócios locais ou outros.
E todos nós, tendencialmente, estávamos convencidos daquela coisa, a vulgaridade, não é? O sol, as praias, a gastronomia é muito boa, as pessoas são muito simpáticas. Em primeiro lugar, o que apareceu claramente, e hoje é óbvio, foi uma coisa chamada talento. Talento. E, portanto, o que todo mundo, enfim, anda à procura é, efetivamente, de talento. E, agora, de acordo com o que foi dito aqui pelo Ministério da Educação, acontece que Portugal fabrica muito bom talento e reconhecido internacionalmente. Portanto, mais um fator de competitividade para o empreendedorismo, porque, de facto, é possível encontrar aqui talento para quem se venha instalar em Portugal, empreender em Portugal, etc. Para finalizar, e por falar em talento, há 2 produtos que também criámos, extremamente importantes. Um chama-se Startup Visa e outro chama-se Tech Visa. São 2 produtos que são 2 vistos, claramente, que dizem respeito à captação do talento que nós não conseguimos gerar cá em Portugal. E também não se gera tanto talento em Espanha, ou em França, ou nos Estados Unidos. Toda a gente tem falta de talento. O que é que se passa? Através desses vistos, com a intervenção das incubadoras e com a intervenção técnica do IAPMEI, na análise das ideias, um empreendedor de qualquer espaço fora da zona Schengen pode pedir um visto especial para vir para Portugal em 2 situações. Uma situação de vir empreender com a sua ideia, para uma incubação, lá está outra vez a importância das incubadoras, tem de vir incubar-se fisicamente, e numa segunda fase poderá vir já com uma empresa estabelecida no seu país de origem. Tech Visa, um visto, novamente. Estão hoje 300 e tal empresas estabelecidas em Portugal, quer sejam de capitais portugueses ou estrangeiros, certificadas pelo IAPMEI para captar talento fora do espaço Schengen, novamente, através de um visto especial. E, portanto, essas empresas, quando precisam de trabalhadores altamente qualificados que não consigam encontrar no espaço português, conseguem ter acesso a este visto especial. Claramente, para vos deixar uma noção, as grandes fábricas de talento e os campeões que nos estão a chegar são claramente, em primeiro lugar, destacadíssimo o Brasil. Tem muita gente, cria muito talento, não tem a barreira da língua. E depois, em segundo lugar, vem Rússia, vem Índia, e, portanto, nós também estamos a conseguir colmatar as nossas falhas de talento por aí. Portanto, é de talento que vos falava, é de educação, é de começar cedo, é das soft skills que ainda temos muito para desbravar, e também para vos dizer que no último relatório da Global Entrepreneurship Monitor, o 19-20, nós estamos, em termos da nossa apetência, da nossa vontade de empreender, estamos hoje em 20º lugar em 50 países e temos vindo a subir. E, portanto, são estes os aspectos, digamos, que vos queria referir aqui como para vos dar uma panorâmica de que o empreendedorismo em Portugal corre bem, portou-se muito bem face ao Covid, esta pandemia. Só para vos lembrar que no microsite da Direção-Geral de Saúde, ao fim de muito pouco tempo depois de março, havia mais de 500 empresas inscritas para fornecer soluções para combate ao Covid. Isso representa uma agilidade muito grande das pessoas. E, de facto, hoje as startups, os nossos empreendedores são muito ágeis, são muito resilientes e mudam de agulha rapidamente, adaptam-se muito bem às estratégias. Muito bem. É claro que é inevitável falar da situação pandémica, já lá vamos. Agora perguntava ao professor Apolés Maduro o seguinte, e lhe pedir aqui 2 perspectivas. Uma perspectiva mais supranacional, portanto, como tendo lecionado em vários países pela Europa e pelo mundo, tentar-nos explicar quais foram as diferenças que encontrou na cultura, na cidadania até, mas também, sobretudo, numa perspectiva empreendedora. E o outro ordem de grandeza é mais internacional, ou vamos chamar regional, pelo facto de ter sido também Ministro do Desenvolvimento Regional, perguntar-lhe como é que, lançava agora o mote também pandémico, como é que acha que esta nova situação irá ou não promover uma maior descentralização da economia, e quando eu digo economia, digo força laboral, portanto, pessoas tendencialmente, das duas uma, ou
ficamos todos vacinados e voltamos todos ao que éramos, e portanto com mais centralização, com mais... eu não estou a falar do ponto de vista político, estou a falar do ponto de vista económico, nossa faixa litoral, e portanto o abandono, entre aspas, do interior, ou não, ou será que vai haver uma consequência, ou será que a consequência será nós acabarmos por ir viver para fora das cidades, ir trabalhar para fora das cidades, manter algum ritmo de trabalho remoto bastante mais intenso do que era anteriormente, mas pronto, é um bocadinho, lançar esse um bocadinho modo, que depois também vou pedir a opinião aos outros oradores nas suas respectivas áreas, mas perguntava-lhe então essas duas ordens de grandeza, portanto uma ordem de grandeza mais comparativa com os outros povos, digamos assim, conhece bem, e uma ordem de grandeza mais, que tem mais a ver com a nossa zona regional, digamos assim, com as nossas regiões. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Comece talvez por esse último ponto, dando uma resposta sem nenhuma certeza. Eu, curiosamente, nos últimos dias, saiu um livro que eu publiquei com um colega norte-americano, não sobre este tema, mas sobre o impacto da pandemia, nesse caso sobre a democracia, chama-se Democracy in Times of Pandemic. E nós abrimos esse livro dizendo que ainda é muito cedo para ter a percepção de quais são as transformações induzidas pela pandemia que se vão tornar elementos estruturais do funcionamento e da organização social, económica e política da nossa sociedade e quais vão ser meramente conjunturais. Nós poderíamos especular, e estamos verdadeiramente só no domínio da especulação, que quer o acentuar da digitalização da economia e da sociedade, quer ao nível do consumo de bens e serviços, quer ao nível da organização de trabalho, por exemplo, com o trabalho remoto, que a pandemia não trouxe, mas acentuou, que tudo isso iria favorecer, por exemplo, a capacidade de a atividade económica se localizar fora dos grandes centros urbanos e até desse ponto de vista beneficiar de custos, por exemplo, serem mais reduzidos, desde a habitação para os seus trabalhadores, por exemplo, e portanto isso virá acentuar algo que aliás já está a acontecer até na economia digital, de muitos desses trabalhadores mais qualificados poderem trabalhar de forma remota e, portanto, poderem trabalhar fora dos grandes centros urbanos e isso ser uma forma de revalorização, por exemplo, dos territórios de mais baixa densidade. E se a isso acrescentarmos a circunstância de a pandemia se manifestar como menos perigosa em territórios onde há menos concentração de pessoas e menor densidade, de que essas duas circunstâncias só por si poderiam vir promover uma deslocalização de alguma atividade económica e de massa crítica, que são as duas coisas fundamentais para a revalorização de territórios com menor densidade e, portanto, para um equilíbrio de desenvolvimento regional mais forte, que isso poderia ser uma consequência desta pandemia. Mas acho que é muito cedo para tirarmos conclusões desse tipo e pode haver outros fatores que induzam até uma evolução no sentido contrário. Vai depender, por exemplo, também de onde se concentrarem os auxílios económicos, onde houver maior resiliência económica, porque pode ser que as empresas que estão nos setores mais urbanos, com maior concentração de pessoas, e onde normalmente são empresas mais fortes, que tenham mais capacidade de resistir à crise e, portanto, que situações de falência, situações de grande dificuldade económica, de sustentabilidade de empresas, que a mortalidade de empresas seja maior nos territórios de baixa densidade do que no... Portanto, temos de ver esses diferentes variáveis para conseguir responder a essa pergunta com mais certeza. Quanto ao outro tema, que é o tema, no fundo, sobre a forma como tem evoluído até em sentido comparado a nossa capacidade empreendedora, o nosso empreendedorismo, e como eu vejo a nossa capacidade empreendedora a partir da experiência de alguém que viveu muitos anos no estrangeiro e em diferentes países, desde a Europa, em mais do que um país europeu até aos Estados Unidos, o que é que eu posso dizer? Acho que o primeiro aspecto que eu queria dizer é o seguinte:
nós estamos hoje numa situação melhor do que estávamos há 10, 20, 30 anos. Portanto, temos vindo a melhorar, e temos vindo a melhorar, eu acho, sobretudo de forma significativa nos últimos 10 anos, em rankings relativos ao empreendedorismo, mas também à inovação, à qualificação dos portugueses. E, portanto, nós dizemos muitas vezes, e é verdade, temos a geração mais qualificada de sempre, mas temos de ter em conta, ao mesmo tempo, que partimos de um atraso muito significativo. Portanto, se por um lado nos devemos congratular pelo facto de termos estado a melhorar, por outro lado temos de ter consciência de que ainda estamos, em muitos aspectos, bastante mais atrasados do que outros países europeus e do que outras economias desenvolvidas, por exemplo, da OCDE. Mesmo ao nível da qualificação da nossa população, mesmo ao nível, por exemplo, do reforço da relação entre o sistema científico e as empresas, que é fundamental também na nova lógica empresarial, mesmo ao nível da inovação. Temos vindo a melhorar, mas não nos podemos de forma nenhuma satisfazer com onde estamos hoje. Em segundo lugar, penso que é fundamental nós termos consciência de que houve vários fatores e vários exemplos já foram dados de passos positivos e de iniciativas que foram tomadas ou têm de ser tomadas no sentido de nós promovermos mais empreendedorismo. Mas não há um único fator que por si só garanta uma cultura empreendedora. É necessário, e vão perdoar-me que eu use essa expressão tão comum, tão quase clichê hoje em dia, mas que não deixa de ser verdadeira, é necessário um ecossistema que promova essa cultura empreendedora. Isso significa, isso passa desde logo pela educação, mas eu não acredito que se possa educar alguém para ser um empreendedor. Ou seja, nós na educação podemos, desde o grau de qualificações que damos, da cultura de exigência que introduzimos, mas também, por exemplo, da forma como lidamos com o erro, com a criatividade, com a capacidade crítica na escola, induzir maior ou menor apetência para o empreendedorismo. Mas por si só não chega. É fundamental que toda a sociedade, por exemplo, seja uma sociedade que permeie o mérito nas suas diferentes dimensões. É fundamental, por exemplo, também termos capacidade de acesso mais fácil ao capital, incluindo capital de risco. Uma das grandes diferenças pelas quais os Estados Unidos da América tende a ter muito mais capacidade empreendedora e tende a ter uma economia muito mais inovadora do que a Europa, por exemplo, é que as empresas americanas financiam-se muito mais ao nível do capital, do mercado de capitais, e estão muito menos dependentes do financiamento bancário, que, por definição, é muito mais avesso ao risco. E, portanto, esse é um problema que nós temos na Europa e temos talvez de forma ainda mais reforçada em Portugal, porque a descapitalização da nossa economia, das nossas empresas, é um dos problemas mais profundos que temos e que se manifesta, então, de forma redobrada naqueles que iniciam novas atividades e que correm atividades de risco. É importante também não penalizar o risco. Temos a capacidade de entender que quem erra, de distinguir a natureza do erro que é cometido. Há quem erre porque foi negligente, porque foi incompetente. Mas há quem erre como mera consequência de ter tido a capacidade de ousar e correr um risco que outros não tiveram. E uma sociedade que promova a capacidade empreendedora é uma sociedade que é capaz de distinguir estes diferentes naturezas de risco. E, portanto, não induz uma cultura de inércia, uma cultura de aversão ao risco, como infelizmente eu acho que é um problema cultural profundo que nós temos em Portugal e que trespassa várias áreas da nossa sociedade. Portanto, nós temos de agir em diferentes dimensões para promover isso. Isso exige, portanto, criar incentivos numa lógica de políticas públicas desde logo integrada, que implica desde o tipo de apoios que se dão às empresas, do desenvolvimento da capacidade, por exemplo, de atrair talentos, também foi dito, e também é outra coisa que me parece fundamental,
termos a percepção de que temos de promover o nosso talento, mas que isso não basta, é necessário também atrair talento externo. E, aliás, quanto mais talento externo nós atrairmos, mais talento interno vamos criar. Talento atrai talento. E, portanto, não temos medo de ir buscar os melhores lá fora, porque eles vão produzir mais portugueses com qualidade, com capacidade, e vão reconhecer essa qualidade e talentos. Portanto, sermos uma sociedade aberta desse ponto de vista é fundamental. E por isso, como dizia, é muito importante criar o tal ecossistema que exige uma estratégia integrada, em que temos desde logo, ao nível das políticas públicas, um alinhamento das políticas na área da educação, da área das empresas, da área, por exemplo, da política de imigração. Nessas diferentes áreas têm de ser alinhadas. Eu queria, se me permite, só para concluir, dar um exemplo, que acho que é um exemplo de sucesso em Portugal, e que também demonstra a importância no desenvolvimento dessas estratégias integradas, do alinhamento de diferentes políticas públicas e da existência de continuidade de políticas públicas. Foi um programa que foi criado com fundos europeus quando eu estava no governo e que foi continuado pela ministra Mariana Manuela Leitão Marques durante o governo anterior, e que é um programa que realmente promove e faz Portugal líder no empreendedorismo de impacto, na área do investimento de impacto, o Portugal de Inovação Social. Quando se criou esse programa, aliás, com um papel muito importante do professor Filipe Santos, que hoje em dia é o Dean da Católica Business School e que na altura era responsável na Gulbenkian por essa área da inovação social e também no INSEAD, esse programa, uma das lógicas do programa era precisamente a necessidade de atuar ao nível de diferentes pilares. Não bastava, porque nós temos ao mesmo tempo de promover procura e oferta, ou seja, não bastava criar mecanismos que apoiassem o financiamento do investimento de impacto. Era muito importante também capacitar atores que pudessem tirar partido desses instrumentos de financiamento. Era muito importante também ajudar a dar escala aos atores já existentes. Portanto, essa lógica de criação de um ecossistema que exige, do meu ponto de vista, um alinhamento entre diferentes políticas públicas, portanto, uma lógica de funcionamento das políticas públicas, não em silos, mas integrada, e ao mesmo tempo continuidade nas políticas públicas, parece-me que é fundamental para nós conseguirmos reforçar esta cultura empreendedora que pouco a pouco temos vindo a conseguir trazer para o país, que, como eu disse, nos coloca hoje numa melhor posição do que estávamos no passado, mas que não nos deve satisfazer porque ainda temos muito que fazer para o futuro. Muito obrigado, Sr. Professor. Voltando aqui um bocadinho à educação, talvez como sugestão, e embora eu saiba que há disciplinas isto para resolver o tema da comunicação, dos soft skills que já foi aqui falado, embora eu saiba que há uma disciplina de expressão artística, salvo que assim se chama, mas que provavelmente não sei se há em todas as escolas, mas uma sugestão que eu já tenho feito há muitos anos é que, também por razões familiares, depois posso explicar depois desta conversa, era tornar mais experimente, eu diria obrigatório, entre aspas, aulas ou cursos de teatro, porque acho que o teatro desinibe muitas pessoas, não é? Nem toda a gente uns terão mais jeito, como em tudo na vida, uns terão mais jeito, outros terão menos jeito, mas acho que é algo que também se devia ensinar desde pequenino para ajudar as pessoas a serem mais desembaraçadas e depois também saberem comunicar melhor e vender melhor o seu projeto mais tarde de empreendedorismo. Mas voltando à questão da educação, o que é que estão a pensar fazer em termos de... Quer dizer, já fizeram muita coisa, mas o que é que... Temos aqui uma lacuna muito grande nas áreas STEM. Eu estou a falar deste tema porque a Fundação da Juventude também está muito, para além de ter concurso nacional de jovens cientistas há muitos anos, até há mais tempo que este de empreendedores, temos há alguns anos, sobretudo nas escolas TAPE, uma iniciativa que é o Make Code, que no fundo é uma introdução à programação, digamos assim. No fundo, os alunos bastante novos usarem o chamado microbit, que é uma coisa relativamente básica em termos de programação, mas que os ajuda também a interiorizar as próprias matérias que eles estão a dar, as outras disciplinas, e aplicar programação nessas disciplinas.
Portanto, temos aqui uma lacuna, não só a nível nacional, como a nível europeu, de muitos milhões de vagas que são necessárias para pessoas mais formadas na área das ciências, para além também da questão da igualdade de género nas áreas das ciências, que ainda não está totalmente resolvida. Portanto, como é que acha que vai ser? E, ainda por cima, agora com a pandemia, esta digitalização, enfim, foi uma digitalização em vários aspectos, não apenas dos aspectos tipicamente de ciência ou de tecnologia, mas é mais uma digitalização que altera os hábitos, mesmo os sociais, não só os tecnológicos, como eu estava a dizer. Mas o que é que estão a pensar? Que tipo de... E depois isto se prende com o empreendedorismo, não é? Porque como tudo na vida, a tecnologia é um bocadinho... começa a ser exageradamente transversal em alguns casos, e também faz com que o empreendedorismo também nasça pelo facto das pessoas serem um bocadinho mais tecnológicas. Permita-me dizer-lhe que há, no âmbito da autonomia das escolas, a capacidade de as mesmas poderem encontrar os seus caminhos em função também daquilo que são as necessidades locais. Falou-me de teatro. Há uma série de escolas deste país, que eu não lhe consigo enumerar neste momento, mas sei que existem, quer na margem sul, quer na zona do Porto, etc., que têm o teatro como disciplina. As próprias escolas do magistério primário, depois transformadas em escolas superiores de educação, tinham e têm a disciplina de movimento, música e drama. E, portanto, há aqui uma tentativa de nos irmos apropriando, de alguma forma, de todas estas matérias. Estas questões mais tecnológicas têm sido alvo de um tratamento na Direção-Geral de Educação. Há uma equipa de recursos e tecnologias de educação que esteve ainda durante algum tempo ligada à antiga Direção de Serviços de Projetos Educativos, de qual eu lidero neste momento, nunca esteve diretamente relacionada comigo desde que eu lá estou, mas que tem aquilo que inicialmente, desde 2016, 2015, se chamava Salas do Futuro. Ou seja, eram salas de aula tecnologicamente equipadas. Procurámos cada vez mais que essas salas não se fechem em si e, portanto, que sejam as salas de... enfim, que através delas consigamos abarcar a escola toda, que consigamos autonomizar a escola e que procuremos, de alguma maneira, que estas tecnologias sirvam também para desenvolver as capacidades, as tais soft skills a diferentes níveis, das crianças e dos jovens que as frequentam. Portanto, esta é uma perspectiva que existe, é uma perspectiva, enfim, que tem no Estado, quer nos programas do Governo, quer nos programas do próprio Ministério da Educação, nomeadamente da Direção-Geral de Educação, nomeadamente na ANCEP, que tem as questões ligadas ao ensino profissional, mas que são questões muito em cima da mesa. Eu há pouco dizia ali atrás, bem, depois disto tudo, eu nunca mais vou de Lisboa ao Porto abrir uma sessão às 9 da manhã para falar 15 minutos e depois a seguir dão-me meia hora para eu falar de uma coisa qualquer. Isso acabou. Ou seja, eu nunca mais me vou meter no meu carro para ir ao Porto, estar lá meia hora e a seguir vir para Lisboa, porque tenho uma sessão aqui às 3 horas. Portanto, nós estamos, como o Poier está lá em casa, da mesma forma. Portanto, há questões aqui que me parece, embora concorde com o Miguel Poier Maduro, que ainda é cedo, se calhar, para fazermos algumas analogias e para termos certezas, mas há aqui questões que nós nunca voltaremos a fazer como fazíamos antes. Seremos, eventualmente, mais criteriosos. Seremos mais uns empreendedores criteriosos. Ou seja, procuraremos, de alguma maneira, servir-nos daquilo que a tecnologia nos oferece para podermos ceder depois tempo para outras coisas que sejam mais relevantes. A autonomia das escolas tem, enfim, com tudo o que tem de bom e o que tem de mau, a nosso ver, tem muito mais de bom do que aquilo que tem de mau, mas a autonomia das escolas revelará objetivamente que elas podem, dentro do seu projeto educativo, traçar caminhos que coloquem os jovens em situação de análise, em situação crítica, em situação de perceber o que é que vão fazer a seguir. Recordam-se, enfim, nós já temos o cabelo muito branco, durante muito tempo se falava em Portugal de os jovens acabam ali o 9º ano e o 10º não sabem o que é que vão fazer a seguir. Bem, mas hoje, 30 anos depois de falarmos disto, se calhar pela primeira vez, continuamos a ver jovens que entram na universidade e que no ano seguinte saem porque não é aquilo. E, portanto, estas questões da satisfação pessoal, das questões que têm a ver com o bem-estar, com o tal ecossistema que agora tanto se fala de bem-estar, têm que ser resolvidas por cada um, em função também do contexto em questão. E claro que se há jovens que conseguem fazer isso com alguma facilidade, porque têm
um resguardo e um respaldo suficientemente capaz, outros não o conseguirão fazer. Cabe a cada um de nós, cabe a cada uma das nossas entidades, procurar ajudá-los a encontrar um caminho que lhes permita, através do seu empreendedorismo, perceber que o erro, alguém aqui falou do erro, que para mim é muito caro, a questão do erro não seja um erro sempre desvalorizável. O erro deve ser aproveitado para... E, portanto, a partir desse erro, nós conseguimos chegar a outro patamar de desenvolvimento, a outro patamar de conhecimento e permitir, essencialmente, outro tipo de aprendizagem. Portanto, enfim, resumiria assim esta questão que me coloca. E a minha única dúvida é se essa autonomia das escolas, que eu acho que é, obviamente, muito mais... tem um grau de liberdade muito melhor, não é? Mais, nesse aspecto, é mais democrática, não é? Aqui o meu ponto é se não será um bocadinho mais, não tenderão as escolas a ser um bocadinho mais especializadas, ou seja, de acordo com os recursos que têm, toda a gente sabe que há, para quem quer ir para artes, vai para determinadas escolas, quem quer ir para engenharia vai para outras, ou eletrónica, etc. A minha pergunta aqui, essa autonomia não vai clusterizar um bocadinho as escolas e fazer com que isso a nível nacional, eu se quiser... imagino que há uma ótima escola num determinado tema em Évora, se calhar já vai ser mais difícil às pessoas do Norte conseguirem ter essa oferta, digamos assim, mais perto de casa, não é? Eu percebo essa sua questão, que tem a ver, além da questão pessoal, que tem a ver com a oferta educativa. E as escolas, eu não vejo porque é que as escolas terão que ter problema em ser especializadas. E não vejo porque é que ter problema se nos situarmos, por exemplo, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Setúbal, etc., ou em Faro. Vejo com mais dificuldades se nos situarmos em Castro Marim, no Sabugal e no Mugadouro. Ok? Porque aí as pessoas que quiserem ir para artes terão muito mais dificuldade, porque a escola não tem os tais 15 alunos obrigatórios ou os tais 12 alunos obrigatórios para abrir o curso. E aí temos a dificuldade, mas aí temos a dificuldade que o Francisco levantou inicialmente, que é, então, esta pandemia vai nos trazer outra vez todos para o litoral, ou vamos começar a viver fora e fazer, como apoiares, a distância, as comunicações e trabalhar à distância, etc, etc. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, sei que a realidade é esta e que muitas vezes quando nos pedem abertura, não é uma área minha, mas que eu conheço genericamente, quando nos pedem abertura de cursos de artes, por exemplo, em Castro Marim, estou a falar de Castro Marim, um abraço para o seu diretor da escola de Castro Marim, mas não tem alunos, não temos hipótese. Então tem que ir para Tavira. Sim, se calhar tem que ir para Tavira, portanto não tem alternativa. E em Tavira haverá, digo eu sem saber se há efetivamente, mas haverá com certeza, no âmbito do Algarve isso haverá. E portanto tem que haver aqui alguma seleção e alguma escolha. Também não podemos ter um professor de artes para uma única turma de artes que depois fica lá com meio horário e depois não quer ficar no Algarve. Ainda há pouco ouvíamos na rádio dizer que não há professor nenhum que quer ir para o Algarve porque, enfim, as casas são tão caras como aqui em Lisboa. E, portanto, ninguém vem receber 800 euros para vir para uma casa, para uma alugada aqui no Algarve, no Porto, etc. Portanto, estas dificuldades prendem-se. Eu não veria com dificuldade que as escolas se especializassem em algumas matérias. Aliás, porque há excelentes escolas com excelentes laboratórios, nomeadamente esta Parque Escolar, em que, claramente, as questões das químicas e das físicas têm que ser trabalhadas ali, e outras que nunca foram intervencionadas, onde haverá mais dificuldade, claramente, em que as matérias possam ser trabalhadas tão aprofundadamente. E isso dá aos alunos a capacidade para, posteriormente, escolher. E na vida, enquanto tivermos a opção, isso é importante, porque podemos ir por um lado ou podemos ir por outro. Quando deixarmos de ter a opção, torna-se muito mais difícil e muito mais complicado e conflitual sermos empreendedores no sentido de perceber para onde vamos. Bom, este tema que falou dos professores é muito importante. Aliás, nós Fundação da Juventude, diz-nos muito, porque se não fosse, quer esta mostra, ou o concurso dos empreendedores, quer o concurso de ciência, se não fosse pelos professores, provavelmente não teriam o êxito que têm. E é, de facto, acho que é um tema, enfim, podíamos estar aqui 3 ou 4 dias a falar sobre o tema, e é um tema muito, muito importante, esta questão quer de logística, quer até de remuneratório dos professores, e de educação também. Urge muito resolver. Deixa-me dizer uma coisa. A nossa vida no IAPMEI, enfim, em termos de empreendedorismo, é andar muito na academia. Politécnicos, escolas secundárias também fazemos, e universidades. E devo dizer que uns fortíssimos aliados do empreendedorismo, que não podem ser esquecidos, são justamente os professores.
São pessoas interessadíssimas e que pugnam mesmo pelo avanço nas matérias e que, enfim, quando nós levamos, digamos, programas, etc., e às vezes por iniciativa mesmo própria deles, chegam até a nós porque estão muito interessados em desenvolver aquele espírito empreendedor nas pessoas. Portanto, é aqui, eu também queria deixar este testemunho a favor dos professores, porque são efetivamente pessoas que são grandes atores do empreendedorismo em Portugal. Os catalisadores até. Catalisadores, exatamente. José, já agora que estamos a falar de empreendedorismo e de professores e também, sobretudo, de especialização, tinha a perguntar o seguinte, agora, tantos meses depois de março, como é que estão a ver, eu sei que houve muito dinamismo naquela iniciativa de aplicações, ou não só, e negócios especificamente dirigidos à questão pandémica, mas estamos a tentar perspectivar o pós-vacina, digamos assim. O que é que acha que vai alterar em projetos, ou que conselhos é que tem a dar também para potenciais empreendedores, por um lado, e por outro, falando agora de especialização, perguntava-lhe se faz sentido ou não, quer regionalmente, quer até como país, estamos mais, ou se isso é demasiado violento, cortar, digamos, cortar a generalidade, ou se nos devemos especializar, se somos mais fortes numa coisa do que noutra, comparativamente com outros países e com outros ecossistemas. Nós estamos num momento, digamos, há aí uns teóricos que dizem que nós estamos a chegar ao fim da fase negativa, não é? Com a expectativa das vacinas, etc., rapidamente ou desejavelmente começaremos a retomar e depois, numa outra fase, enfim, aí é que virá se calhar o novo normal. Nós já adivinhamos aqui qualquer coisa, mas de facto o novo normal só acontecerá depois dessa retoma. Obviamente que o que se passou em termos do empreendedorismo em geral é que, se nós formos falar de startups, as startups estavam relativamente bem preparadas para o choque digital. E, portanto, por aí não houve grande problema, a não ser nos setores em que essas startups, efetivamente, se desenvolvem o seu negócio. Contudo, também há uma capacidade de adaptação, como se viu há bocado pelo exemplo que dei, muito rápida para se mudar de agulha relativamente a estas startups. De qualquer das maneiras, há aqui uma fase de apoios, eles estão a ser anunciados frequentemente, ainda ontem o Ministro da Economia anunciou mais apoios para as empresas. Há aqui um processo que é inédito, enfim, em função também da pandemia, que é aquele fosso que existe na passagem de um quadro comunitário para o outro. Desta vez, pelos vistos, não existirá, de um 2020 para um 2030. Temos aqui o Plano de Recuperação e Resiliência pelo meio, que continua a criar instrumentos para assegurar, digamos, o problema financeiro para a resolução atempada, esperemos, do problema económico, porque financeiramente aguentar as empresas para que depois isso se passe. No que diz respeito à especialização, há quem avance já com Portugal, Hub Digital, assim umas nuances, mas de facto nós estamos num caminho, atenção. Nós hoje não somos uma startup nation, como gostávamos se calhar de ser, como é Israel. Nós estamos num caminho e temos de ir vencendo as etapas que estão pela frente. Obviamente que temos apostado fortemente no digital. O talento que é procurado é justamente nessa área. Temos tido uma progressão muito interessante também relativamente àquilo que estava aqui a dizer pela parte do Ministério da Educação, no avanço do empreendedorismo para a interioridade. Hoje temos muito bons exemplos em Bragança, em Évora, sei lá, em Tavira, em Severo do Voga, por aí. E, de facto, esta onda de empreendedorismo caminha para ocupar todo o país. Nem tudo são rosas, obviamente, há estas etapas todas para vencer. Essa especialização, se calhar de que diz, chega também às incubadoras, está a chegar às incubadoras. As incubadoras estão a seguir um caminho de especialização consoante também a malha em questão, a malha empresarial, a malha setor, a região e o setor que pertence a essa região. Portanto, efetivamente, em cada região, e como se viu do Ministério da Educação, pode existir uma tendência para
desenvolver qualquer coisa mais setorial, qualquer coisa mais específica. Não nos esqueçamos hoje que as cidades fazem parte de um sistema, fazem parte de uma região. E uma cidade, por vezes, tem uma realidade urbana que, em volta, acaba por ter uma realidade agrícola. Portanto, está um sistema montado em função de toda aquela zona. E, portanto, essa realidade tem de ser transmitida também aos empreendedores. Nomeadamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é importante que se façam raciocínios, poderia ser uma mensagem para os empreendedores, não só em volta do projeto, mas em volta do enquadramento hoje, e o Miguel Poés Maduro poderá falar muito melhor do que eu, do enquadramento do que é hoje uma Europa à procura de uma redefinição, nomeadamente com os fundos do Next Generation EU, que são fundamentais, e todo aquele sentido estratégico que vem daí, de um discurso de julho da nossa comissária Ursula von der Leyen, que indica quais são os caminhos, o caminho do digital, o caminho da sustentabilidade ambiental, o caminho do 5G, o caminho da mobilidade urbana, e, portanto, é preciso que se raciocine em termos desses objetivos de desenvolvimento sustentável, para não dizer os desafios societais também, para enquadrar, para ver até que ponto é que o meu projeto empreendedor está de acordo com aquilo que é desejado para uma nova Europa, para avançarmos noutra direção. Portanto, a especialização acaba por vir daí, acaba por vir também por via da educação, porque foi há bocado dito ali para Miguel Poés Maduro um termo muito interessante, é que o talento gera talento. Eu estava aqui a ouvir João e estava também a pensar, e a criatividade cria criatividade. Porque é do ambiente criativo, ou no ambiente criativo, é que nós nos tornamos mais criativos. E eu até chegava ao ponto de dizer assim, e do empreendedorismo e do bom empreendedorismo também nasce o empreendedorismo. E, portanto, é sobretudo essa visão mais macroscópica que é preciso nós termos para afinarmos os nossos projetos e para fazermos parte do movimento que é europeu, do movimento que é português na Europa, para conseguirmos balizar-nos e atingirmos a tal competitividade e inovação que estão sempre presentes em tudo aquilo que nós temos estado aqui a falar. Só uma pequena nota, se me permitem, só para dar este exemplo de como as questões económicas influenciam depois a própria organização dos mecanismos da educação. Se nós olharmos, vou voltar ao exemplo, não vou a Castro Maíra, vou a Vila Real de Santo António. De Vila Real de Santo António ao Mugadouro, todas as escolas e todos os concelhos tiveram uma diminuição demográfica acentuada, com exceção de um nos últimos 6, 7 anos. Qual é esse um? Campo Maior. E porquê? Não só por causa da influência Grupo Nabeiro, mas principalmente pela instalação de uma fábrica de pneus que emprega cerca de 500 pessoas, que veio de Espanha e que colocou a população escolar praticamente a duplicar. Porque são jovens, gente dos 30 anos, com filhos, e a população quase duplicou, a população escolar em Campo Maior quase duplicou. Quando, normalmente, já era maior o seu aumento comparado, por exemplo, com Elvas, com Porto Alegre, com Castelo de Vide, com Marvão, que têm um número irrisório, permitam-me dizer o termo, de alunos, mas o que é facto é que as questões económicas aqui conjugam-se tudo à volta disso. O que é que a escola teve que fazer? Teve que criar oferta formativa no sentido de poder proporcionar aos jovens de Campo Maior e à volta possibilidade de trabalharem também ali, de se situarem, de se fixarem, porque a dificuldade é fixar os poucos jovens que já existem no interior. É que se não fixarmos os poucos jovens que já existem no interior, eles cairão todos aqui no litoral e vêm todos aqui para o pé de nós. Mas isso prende-se um bocadinho com a minha pergunta inicial ao José Val, que vou tentar reformá-la de outra maneira. Esta especialização que eu falava não era só nos caminhos do empreendedorismo, era também orientar os jovens, enfim, tipicamente também há empreendedores um bocadinho menos jovens, mas as novas gerações, e juntá-las às fileiras, portanto, aos setores tradicionais, às fileiras. Há vários exemplos: a escortiça, a madeira, a metalurgia, enfim, o vinho, os sapatos, etc. Não vou estar aqui a dizer todos, vamos esquecer. Porque o que se vê hoje em dia é que não só é necessário, de facto, como sempre, sangue novo,
nessas indústrias, vamos chamar-lhe assim, e eu acho que o empreendedorismo e os projetos de empreendedorismo podem quase, não diria substituir, mas pelo menos complementar as áreas de inovação, de investigação, de digitalização desses setores. Portanto, a minha pergunta era mais por aí. Fará esse casamento, que também muitas vezes é um casamento geracional, não é só um casamento urbano barra rural, mas também é um casamento empresa-universidade ou politécnico, mas é sobretudo também muitas vezes mentalidade, não é? Portanto, uma mentalidade sobretudo geracional. A minha pergunta é se não faz sentido ir mais por aí. Portanto, eu sei que agora o que o empreendedorismo moderno diz é que tem que ser tudo escalável e, portanto, no fundo tem que fazer uma app ou um serviço que de repente domine o mundo, passado 5 ou 10 anos, seja uma Amazon da vida. Exato. Mas eu não sei até que ponto é que também não poderá ser mais B2B, digamos assim, B2B no sentido de ir de especialização. Não? Sem dúvida. Essa questão é fulcral. Note, nós, por exemplo, há bocado referi o exemplo do Startup Voucher. Nós apostamos ali em duas áreas, no empreendedorismo qualificado, que é um empreendedorismo porventura mais tecnológico, etc., mas também nas indústrias criativas. E isso também engloba, e estamos sempre a avaliar o impacto regional, porque o impacto regional é fundamental. E toda essa ligação que existe em termos de município, em termos de um politécnico na zona, etc., é efetivamente decisiva para aquilo que estava a dizer o João. É que, de facto, a fixação de jovens é algo que é muito complicado. Eu penso que tem sido motivo, às vezes, de conversas nossas, quando estamos em politécnicos ou com municípios, a questão da habitação é uma questão absolutamente essencial. Porque, como também foi dito no caso dos professores, eu tenho, no interior, tenho uma casa por 200 euros e 200 euros não pagam um quarto em Lisboa, no Porto. E, portanto, se conseguir existir uma política, a construção de espaços, que sejam pequenos, para a fixação de jovens, obviamente, com uma envolvente económica, obviamente, porque também eu não vou ficar só a viver se não tiver emprego, mas com essa envolvente económica e com a ligação, aí surge outra questão, como diz o Francisco, é a questão da ligação do empreendedor, da escola, etc., ao tecido empresarial da zona. E à realidade, como eu dizia há bocado. Se a realidade é uma realidade agrícola, vamos apostar, se calhar até com tecnologia nessa realidade agrícola. Aliás, a agricultura é das coisas mais evoluídas em termos de indústria 4.0. Nós não olhamos como um setor primário sem qualquer interesse. É avançadíssimo em termos tecnológicos, mas jogar com todas essas realidades. Eu penso que aí os atores, ou seja, o sucesso depende dos atores. E se houver bons atores, como temos vindo a provar em alguns casos, a nível de escolas, de politécnicos, de gente empenhada, como há e pelo país todo, a nível das câmaras municipais, etc., a nível da fixação, eu penso que se consegue chegar aí, e há tal especialização que o Francisco fala, e muito bem, porque cada caso é um caso. Nós não podemos estar a importar um exemplo do Algarve para Trás-os-Montes, se calhar não pode acontecer. E, portanto, cada realidade, e deve ser analisada. Aliás, houve uns estudos profundos sobre as comunidades intermunicipais, etc., justamente para ver quais é que são as forças e as necessidades e o que é que está em jogo ali por parte daquela região, que não é igual, embora num país pequeno, não é igual de região para região. Portanto, é mais uma leitura aconselhável, são os planos estratégicos das comissões intermunicipais. Portanto, por aí também está mais uma porta a abrir. Muito bem. Eu ia agora aqui fazer uma pergunta mais de ciência política. Não sei se temos connosco o professor Miguel Paz Marudo, teve que se ausentar, mas que tinha a ver com como começámos, ou seja, falámos muito de democracia e depois passámos a falar mais de empreendedorismo. Minha pergunta final seria os regimes, eventualmente com a possível exceção da China, que é um país muito empreendedor, tem muitos empreendedores, mas tem partido único, não é? Portanto, mas acham que há uma relação com... Falámos da cidadania também, portanto, tem um pouco a ver com isso, civismo, etc. Genericamente consideram que os países mais democráticos são os mais empreendedores e vice-versa? Os países mais empreendedores também são mais democráticos, ou o que é que lhe parece? Eu não sei se haverá uma relação tão direta assim. Dou-lhe o exemplo de Singapura, que conheço mais ou menos. Enfim, ninguém em Portugal diz que aquilo é uma ditadura, mas é.
E, portanto, não sei até que ponto a ilha, a península, que está lá ligada, depois à Malásia, lá para o outro lado, tem a capacidade de conjugar todo aquele lobby grande de empresas lá sediadas com todos os outros que são depois os trabalhadores propriamente ditos que estão nos subúrbios à volta da cidade. E, portanto, não sei até que ponto isso será completamente... Enfim, não sei se há uma proporcionalidade direta, mas, objetivamente, para haver empreendedorismo tem que haver informação e tem que haver, consequentemente, formação. E nos países onde essa formação não existe, onde o grau de conhecimento é menor, seja por ser partido único ou não, nós chegamos aos Estados Unidos e muitas vezes, em muitos dos estados, quando fazemos ali um print, vamos lá à Google It e fazemos um print sobre as habilitações de cada um dos estados, assustamo-nos também. E, portanto, não me dá a ideia que haja uma proporcionalidade direta. Acho que há uma proporcionalidade direta na capacidade que temos para ser empreendedores, de termos informação e formação que nos permita, a partir daí, tomar a decisão. E é por aí que temos que ir. E nós aqui estamos também, de alguma maneira, a procurar isso. Ou seja, a formar, no sentido de os jovens, na medida das suas possibilidades e na medida daquilo que os professores tentarem, enfim, olhar para eles e fomentar neles o gosto por estarmos a permitir que eles sigam o seu caminho. Um exemplo muito rápido. O Jornal Público entregou há 2 semanas, sensivelmente, os prémios das melhores reportagens de jornais, etc, etc. E um dos jovens que foi, numa sessão, enfim, numa sessão agora como esta, muito curta, estava o seu Ministro da Educação, e disse a dado passo: eu queria agradecer ao meu professor, que me fez ver que eu era capaz de escrever uma coisa sobre isto e tal, e teve ali uma dissertação que toda a gente ficou a olhar e pensar assim, bem, isto não foi encomendado. É o sentir claro que aquele jovem se sentiu galvanizado pelo professor para ir por aquele sítio. E acabou por, eu também fiz parte do júri, acabou por o júri entender que aquilo era o melhor trabalho em termos nacionais e valorizar uma escola, penso, de Almada, de Costa da Caparica, Monte da Caparica, alguns ali por aquele lado. Mas acho interessante a forma como o jovem acaba por exteriorizar a situação de ser o professor, o grande paulatino da sua exigência para fazer mais. Catalisador. Exatamente, catalisador, usando essa palavra, catalisador. Mais tecnológico. Então. Exatamente. Zé Val, tem alguma coisa a acrescentar em relação a este binómio de democracia, esse cidadania? Binómio, está a fazer cá falta ao Miguel Pérez Maduro, porque ele é que era a pessoa ideal para responder a esta questão, mas a mim custa-me crer que se não for, enfim, o Estado de democracia, acho que é libertador para a iniciativa, para o pensamento livre e para empreender, afinal. Se houver muitos constrangimentos, eu penso que ficaremos tolhidos também desse pensamento empreendedor. Acho que o empreendedor não terá certamente tantas qualidades como terá numa democracia. Era só isto. E, para todos os efeitos, em Portugal, o empreendedorismo está liberalizado, não é? Portanto, completamente. Tem acesso relativamente fácil, não é? Não tem grandes barreiras à entrada. Bom, temos aqui o painel que já vai longo terminado. Eu chamo a vossa atenção, vamos fazer agora um pequeno intervalo, porque, enfim, também temos que descansar um pouco, mas chamo a vossa atenção para daqui a cerca de 10, 15 minutos o painel sobre empreendedorismo azul, que é, aliás, uma área do mar, que não falámos aqui diretamente, mas também é uma área muito importante, já que temos uma zona marítima muito extensa. E, portanto, será com certeza um conteúdo muito interessante para vermos. E, portanto, agradecia aos oradores aqui presentes o contributo e encontramos daqui a 10, 15 minutos. Muito obrigado.